Bem, boa noite, ah, a todos os discentes que estão no curso. Meu nome é Eliabe Cadmiel e, bem, bem-vindos à primeira videoaula do nosso curso. Nós esperamos que vocês gostem, retificando novamente que esse é um trabalho realizado pelos estudantes do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Caruaru, e ele tem fins apenas educacionais e não contemplará com certificados ou diplomas, ok? Bem, começando então. Primeiro, para abrir o nosso curso, a gente tem que entender o que é o fogo, quais são suas propriedades, até porque não tem como lidar com algo que você não sabe o que é. E é por isso que hoje, junto dos meus amigos e palestrantes Luan Meli e Guilherme Vinícius, nós vamos estar explicando mais um pouco sobre o fogo. Primeiro, você tem que se parar para pensar, o que é o fogo? O que é combustão e como eles funcionam? E essa é a parte que eu vou apresentar agora. Bem, como vocês podem ver aí na direita, infelizmente ou felizmente, o fogo não é que nem em Avatar, que nós podemos usar nossos espíritos para canalizá-lo e usar em batalha. Não, não, não. Todo mundo sabe que é bem mais simples do que isso. Para a gente entender como o fogo funciona, a gente precisa entender primeiro como ele é definido antes. E aí, eu trago para vocês, no Brasil, a nossa norma brasileira 3.860, ela fala que fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. Pela definição dos Estados Unidos da América, o fogo é a oxidação rápida, autossustentada, acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e de luz. E ainda mais, pela norma internacional 8421, fogo vai ser o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor acompanhado de fumaça, chama ou ambos. Ou seja, o que você consegue perceber logo de cara é que o fogo ele está envolvido com esse processo de combustão. E quando a gente se pergunta o que é combustão, a gente aprende que a combustão ela vai ser uma reação química, na qual uma substância combustível vai reagir com um carburante, ativada pelo calor, que vai ser a elevação da temperatura, e ele vai emitir uma energia luminosa, mais calor e outros produtos. Então, depois disso, de saber o que é combustão, de saber que ela vai ser uma reação química, que vai reagir com o carburante, vai ser ativada pelo calor, mas no que se influencia? Como é que o fogo é mantido? E é por isso que a gente tem o triângulo do fogo. Bem, quando você olha aí na direita, você percebe que bem no centro você tem um fogo e em cada lado do triângulo você tem três componentes: o combustível, o comburente e o calor, ou a energia de ativação. Esses três é quem vão fazer esse triângulo do fogo e vão fazer o fogo continuar. Então, para entender, a energia de ativação, ou calor, vai ser a energia inicial necessária para que uma reação aconteça. Ou seja, primeiro você tem que entender que o calor é uma forma de energia, uma energia térmica. Ela vai ser transferida sempre de um corpo maior de temperatura para o de menor temperatura, até existir equilíbrio térmico. E aí você tem algumas origens térmicas para essa energia. Você tem o meio de ignição, que são fósforo. Você tem instalações geradoras de calor, que são fornos, caldeiras, a própria radiação solar, sabe? Você tem a origem elétrica, que podem vir de baterias, aberturas ou fechamentos de interruptores e até mesmo descargas elétricas na atmosfera. Você também tem a origem mecânica, que pode ser faíscas provocadas por ferramentas ou atrito, como você vai ver em vários shows de sobrevivência, ensinando como começar aquele calor, aquela energia de ativação. E você tem as origens químicas, que são as reações químicas. Isso tudo vai englobar o calor, a energia de ativação.
Logo depois, você tem o comburente, que vai ser um elemento que reage com o combustível, participando da reação química da combustão, possibilitando assim vida às chamas e intensidade a essa combustão que está acontecendo ali no fogo. Como exemplo de comburente, podemos citar o gás cloro e o gás flúor. Porém, eu acho que todo mundo sabe disso, o que a gente mais tem é o gás oxigênio. O teor mínimo do oxigênio necessário para alimentar uma combustão, tanto faz que seja de líquidos ou gasosos, é de 15%. Para os combustíveis sólidos, o valor mínimo para a presença de brasas é de 4%. E, para finalizar essa parte sobre o triângulo do fogo, a gente entende um pouco mais sobre o combustível, que eu acho que é um pouco mais fácil para todos nós entendermos. Que ele é uma substância capaz de queimar, servindo de campo de propagação do fogo. Só para vocês terem esse conhecimento, as substâncias elas são divididas em combustíveis e incombustíveis, sendo a temperatura de 1000 graus para essa divisão. Ou seja, os combustíveis que queimam abaixo de 1000 graus Celsius e os incombustíveis acima de 1000 graus Celsius, isso vai se dever de fato que, teoricamente, todas as substâncias podem entrar em combustão. Aí você tem os combustíveis sólidos, que a gente trata como madeira, papel, carvão, combustíveis líquidos, que tem a gasolina, o petróleo, o álcool, o óleo, a acetona. E você tem combustíveis gasosos, que é o metano, butano, o GLP, o GNV e o acetileno. Bem, e logo depois disso, só fica faltando mais uma parte para a gente entender como é que ele funciona, que é justamente os mecanismos de ignição. E o que são esses mecanismos? Bem, é justamente como cada tipo de combustível vai sofrer essa reação. Então, quando a gente trata, por exemplo, em combustíveis sólidos, a gente vai entender que, primeiro, como é que a gente queima um combustível sólido? Afinal, as moléculas estão juntas, o fogo não conseguiria? Não é bem assim. A maioria desses combustíveis não vai queimar. Porém, o que acontece? Vocês se lembram que você precisa do comburente? O que acontece é que, quando exposto a um determinado nível de calor, um combustível sólido ele vai sofrer um processo de decomposição térmica, que a gente chama de pirólise, ali na esquerdinha. E, logo em seguida, vão ser gerados produtos gasosos, gás vapor, que, com o oxigênio do ar, vão formar a mistura inflamável. Essa mistura, na presença de uma fonte de energia de ativação, como a gente já falou antes, uma faísca, uma chama ou centelha, ela vai se inflamar. Já nos combustíveis líquidos, é um pouco diferente. Bem, quando exposto a um determinado grau de calor, ele vai sofrer evaporação, ou seja, não tem mais pirólise em si, mas ainda temos a evaporação, que com o oxigênio do ar vai formar a mistura inflamável. Essa mistura, na presença de uma fonte de energia de ativação, ela vai se inflamar. E aí você pode até se perguntar, ou exemplificando, por que a gasolina ela é tão fácil de ser inflamada? Bem, teoricamente, se você pegasse, não, nunca faça isso em casa, tá? Pelo amor de Deus. Se você deixar a gasolina num pote e jogar um fósforo em direção à gasolina, você vai perceber que bem antes de o fósforo ter contato com o líquido, você já vai ter combustão e logo em seguida você já vai ter um fogo lá. E por que isso? Justamente porque a gasolina ela é um líquido em que a evaporação dela acontece com muita facilidade. Então, assim que você bota, os gases elas já estão saindo e se misturando com o ar. E aí você já tem uma mistura inflamável, ok? Agora a gente passa para dos gasosos, que, bem, com os combustíveis gasosos é bem mais fácil e bem mais rápido também. Ah, ou seja, o que são esses combustíveis gasosos? Vão ser eles que em temperatura ambiente já vão se apresentar em estado de gás ou vapor. Esses combustíveis não necessitam de aquecimento para formar uma mistura inflamável. E, consequentemente, eles necessitam ainda menos de energia para a queima do que os combustíveis líquidos e menos ainda do que os sólidos. Bem, eu espero que com isso vocês possam ter entendido mais sobre o Triângulo do Fogo
E eu dou a voz agora para o meu amigo e palestrante Luan, que vai explicar mais um pouco sobre as misturas inflamáveis e tetraedro do fogo. É com você, Luan. Bem, certo, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as misturas inflamáveis e o tetraedro do fogo. Essas misturas inflamáveis, Eliabe já mencionou agora há pouco, falando sobre os mecanismos de ignição, e eu vou especificar mais um pouquinho elas para vocês. Bem, a mistura inflamável ou explosiva é o nome dado a uma mistura de uma certa quantidade em volume de gás ou vapor combustível e do oxigênio no ar em determinadas proporções, que em contato com a fonte de calor pode gerar combustão. Então, para cada combustível, existe uma mistura ideal e um limite para essa mesma mistura, chamadas de limites de inflamabilidade. Nós temos o limite inferior e o superior. Consequentemente, nós vamos ter no inferior uma concentração mínima da mistura, onde pode ocorrer a combustão, e no superior a concentração máxima. Aí nós temos as siglas utilizadas para cada uma delas, LII para o inferior de inflamabilidade e o LSI para o superior de inflamabilidade. Aqui na direita vocês podem ver algumas imagens especificando como é que funciona. Nós temos no meio o campo inflamável, ou seja, as porcentagens. No caso, o caminho entre a porcentagem mínima e a máxima, onde pode ocorrer a combustão. Menos de 3%, geralmente, é uma mistura muito pobre para ocorrer combustão. E mais do que 8%, é uma mistura rica demais para haver uma combustão. Na imagem abaixo, nós temos os combustíveis e seus limites de inflamabilidade. O etanol em vapor, acetileno, propano, gasolina também em vapor e o hidrogênio. Então vocês podem ver aqui o inferior e o superior em porcentagens, assim como está especificando, e cada um tem uma porcentagem certa para eles e ela é uma constante. Passando agora para o próximo tópico, falando sobre o tetraedro do fogo. No Triângulo do Fogo, os únicos elementos existentes eram combustível, matéria inflamável, o comburente, o oxigênio presente no ar atmosférico e energia de ativação. No tetraedro do fogo nós temos um elemento a mais, que é chamado de reação em cadeia, assim como vocês podem ver aqui na imagem ao lado. Essa imagem ao lado ela está meio que num plano mais superior, então está parecendo muito com um tetraedro, está parecendo com um quadrado. Mas se vocês procurarem, a gente pode até mandar para vocês, tem imagem na internet que especifica mais um pouquinho e realmente parece um tetraedro. Aí passando aqui, explicando o que é a reação em cadeia. Os combustíveis, durante a combustão, eles geram mais calor. E esse calor provocará o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis. Desenvolvendo uma reação em cadeia, que, em resumo, é o produto de uma transformação gerando outra transformação. E bem, é muito importante você saber quais esses elementos presentes no fogo, porque é a partir deles que nas próximas aulas nós saberemos utilizar os métodos de extinção corretos. Então agora eu passo a fala para meu amigo Guilherme, que vai falar sobre os pontos notáveis da combustão e os métodos de transmissão do calor. É com você, Guilherme. Muito obrigado, Luan, pela apresentação. Meu nome é Guilherme. Eu vou falar sobre os pontos de combustão e os métodos de transmissão de calor. Primeiramente, vamos falar sobre os pontos de temperatura. À medida que os combustíveis vão sendo aquecidos, eles vão sofrer transformações até se combinarem com o ar atmosférico e entrar em combustão. Ou seja, quando eles vão ser aquecidos, eles vão começar a liberar alguns gases que, ao ser misturados, irão entrar em combustão. Sobre os pontos notáveis, são esses: o ponto de fulgor, de combustão e de ignição. No caso do ponto de fulgor, a temperatura mínima necessária para que o combustível libere gases e vapores inflamáveis, quando em contato com o oxigênio e uma chama começa a queimar. Mas caso a chama seja afastada, o fogo não permanece, como é possível ver aí na primeira imagem. Pois esses gases produzidos por ele não conseguem manter aceso esta chama. Já no caso do ponto de combustão, ocorre a mesma liberação de vapores ou gases que se misturam, porém, ela já consegue se manter após receber uma fonte externa de calor, e isso acontece porque ela já consegue produzir gases e vapores o suficiente para continuar agindo.
Como é possível perceber, quando vocês apagam uma vela, ela continua a subir aquela fumaça, mas se você adicionar um fósforo pegando naquela fumacinha, aquela fumaça ela vai voltar até a ponta da vela e vai permanecer acesa. Se vocês quiserem, a gente pode transmitir um vídeo para vocês falando sobre esse evento que acontece. E vamos para o ponto de ignição, que ocorre sem a necessidade de adicionar uma chama. Ele ocorre sem qualquer outra fonte de calor. Quando você começa a aquecer o combustível, ele vai se juntar com o oxigênio e vai simplesmente começar a pegar fogo, independente da fonte de calor. E sobre os métodos de transmissão de calor, são esses os de condução, convecção e irradiação. A condução é a transferência de calor de um ponto para o outro, de forma contínua. Essa transferência é feita de molécula a molécula, sem que haja transporte de matéria de uma região para outra. Podemos dar de exemplo o sistema de condução quando você coloca uma panela por exemplo, uma panela no fogo e você coloca também uma concha. Uma concha sem algum tipo de revestimento de material não condutor, por exemplo, um pedaço de madeira. Se for completamente de alumínio, aquele calor vai passar muito facilmente através daquele material e vai fazer com que você se queime. Aqui é possível perceber que, na primeira imagem, o calor passa do primeiro ponto, a temperatura vai aumentando através do material e chega ao outro lado em uma temperatura também alta, causando um aumento nessa chama. Já a questão da convecção é a transferência do calor de uma região para outra através do transporte de materiais, de matéria. Essa transferência ocorre por causa da diferença da densidade do ar, que ocorre com ganho ou perda de calor. Nesse caso, o ar quente sempre vai subir. Isso faz com que, digamos, o fogo comece embaixo de um apartamento e ele vai tender a subir, digamos, o fogo iniciou próximo a uma escada. Ele vai muito facilmente, se tiver material e os gases também puderem percorrer aquele caminho, vai pegar fogo provavelmente para cima, porque o ar quente vai ser mais baixo, menos denso e vai continuar a subir. Isso vai fazer com que o fogo se espalhe, a chama se espalhe para as regiões mais elevadas. E no caso da irradiação ou radiação, é uma transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, denominadas ondas caloríficas ou calor radiante. Nesse processo, não vai ter a necessidade desse transporte de suporte material para a passagem do calor. A radiação pode passar por corpos transparentes, como a lente de um óculos ou de uma lupa, e vai ser bloqueada por corpos opacos, como é o caso de uma parede, de um pedaço de madeira. Aí vocês podem ver que os raios que transmitidos pelo Sol são exemplos dessa irradiação, que quando passa pela lupa, que no caso ela vai focalizar esses raios, vai transmitir uma maior temperatura para o papel, que já vai começar a liberar gases e se misturar, e então ele vai entrar em combustão. Então, pessoal, é isso que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigado. E bem, para finalizar, nós queríamos todos agradecer muito pela participação e atenção de todos vocês. Eu espero que esse curso, esse projeto, possa ser de grande uso e que vocês saiam realmente sabendo mais um pouco sobre todos os tópicos que a gente ensina, que são úteis e que necessários até para o cidadão. Bem, se atentem aí, que logo está saindo mais uma videoaula cheia de coisas novas e conceitos novos para vocês aprenderem. Um abraço!
Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.